Se você acha que para você tá difícil de aplicar tudo que Tia Dani ensina, de fazer as transformações que eu mostro para vocês todos os dias aqui para o pessoal que ainda é dos meus treinamentos, você precisa ver esta mulher em ação. Vocês não estão entendendo a máquina que eu vou convidar para participar com a gente agora. Mas Claudinha, conta para mim, como é que estava a sua vida no momento em que você resolveu ir para a imersão, né? Tava super fácil, tudo mais controlado, a coisa equilibrada aí dentro de casa, né? Pois é, né? Um horror. Veja só, eu sou formada há 25 anos, 26 mais ou menos, né? Estava totalmente perdida porque a minha vida não é fácil, né? Meu marido é paciente renal, ele faz hemodiálise, eu tenho 3 filhos, tenho 4 gatos, não tenho, assim, uma empregada, então era, sei lá, era loucura, né? Hoje eu estava ouvindo você falar de manhã sobre licença maternidade, né? E eu fiz assim, meu Deus do céu, eu nunca tive isso. Mas não tive justamente porque eu não tive uma orientação, um preparo, eu não tive, ou seja, ninguém que chegasse para mim e me comunicasse tudo isso. E foi exatamente com isso que eu me identifiquei quando eu comecei a assistir o teu desafio no início do ano passado, justamente nessa época aí, março. Eu me conectei tanto com tudo aquilo que você falava, que eu peguei e fiz assim, não, realmente, eu já sabia que eu precisava mudar, mas totalmente perdida sobre nicho. Engraçado, porque eu já vinha na internet acompanhando pessoas que falam sobre isso. Não pessoas ligadas à arquitetura, sobre um pouquinho de tudo, empreendedorismo, marketing digital. E eu já sabia que eu precisava ter um nicho, né? Eu já sabia que eu precisava me organizar, mas me enxergar como empresa, Dani, foi você que me fez despertar. Tive alguns períodos de escritório, digamos assim, em um escritório mesmo, em um empresarial, só que Físico. em físico, só que financeiramente realmente eu vi que não compensava, mas na verdade eu fechei nem por essa visão, eu fechei porque realmente não tinha condições de continuar, porque na época eu não tinha essa visão, né? E hoje Sim. em dia eu trabalho aqui em casa e realmente eu me sinto muito confortável e eu acho que a dinâmica é bem melhor. Na verdade, eu enxergo hoje o meu home office de uma forma diferente depois que eu fiz também a imersão e o escritório lucrativos, né? Aí quando a Exatamente. Claudinha chegou, ela não fazia. Tu fazia alguma planilha financeira, Claudinha? Nenhuma. Meu Deus do céu. Cobrava como pelo projeto? Olha, Dani, era aquela história do metro quadrado, né? Que você vai colocando algumas coisas assim, vendo se compensa ou não compensa. E meio que tipo, acho que é mais ou menos isso, né? Na verdade, é para você ver, como eu já acompanhava vocês falando nos arquitetos de sucesso, eu já sabia que tinha que ser por hora, né? Que tinha que fazer todo esse planejamento, eu tentava adequar. Mas eu não entendia como era esse cálculo, assim, como minúcias, né? Como seriam esses cálculos. Sim. E foi justamente na imersão, ali presencial mesmo, né? Que, assim, foi como foi. Plim! Eu fiz, meu Deus do céu, é claro, sabe? E A ficha deram, caiu lá dentro, ficha né, caiu, Claudinha? foram muitos plins que foram dados, muitas fichas caindo, assim, de, poxa vida, como é? Como é claro, e eu acho que é um pouco da crença limitante da gente não enxergar, tá entendendo, com tanta clareza isso tudo que você explica, né? Porque você fala disso tanto no escritório lucrativo como na imersão, né? Isso. Então, não Isso. sei se foi o fato de eu ter feito os dois mais ou menos ao mesmo tempo, mas eu Isso. sei que a imersão foi assim, foi como o universo se abrindo assim na minha mente, na minha frente, tá entendendo? E eu vendo com muita clareza a questão do nicho, a questão do posicionamento, como você se posiciona, como você vai negociar com o cliente, né? E essa parte assim de como você fazer uma planilha, como você fazer o cálculo de quanto que você. Tanto é, Dani, que hoje em dia, quando eu faço esses cálculos, né? Quando eu coloco tudo na planilhazinha e vou passar meu orçamento para o meu cliente, é com tanta tranquilidade quando o cliente não fecha comigo que eu faço assim, esse não era para ser para mim, entendeu? Então, assim, com muita Isso. clareza mesmo, eu consigo hoje diferenciar o cliente que realmente eu devo atender do cliente que só me faria perder tempo. É transformador mesmo, viu? E foi o que eu fiz. Eu investi realmente nas redes sociais,
danei a fazer stories, né? A colocar no Instagram, ou seja, selecionar realmente aquilo que tentar entender o que o meu cliente, né? Aquele cliente com quem eu quero falar, o que ele quer escutar, né? Então, assim, foi atrás do Instagram e eu tive o retorno do Instagram que você falava, eu fazia assim, não é possível. E vieram, Isso tá aqui em entendendo? Recife não funciona, né, Claudinha? Exatamente, né? Não, não imagina, né? Meu marido me fazia assim, imagina, esse povo, o quê? Ou seja, já foram três, Dani, três clientes que vieram exclusivamente do Instagram, tá entendendo? E assim, e que eu fechei projetos com eles. E o mais interessante foi justamente nessa parte da negociação, né? Eles concordarem em pagar o valor que eles acharam que realmente era justo, entendeu? Quantos por Melhor... cento aumentou o teu faturamento, Claudinha? Exatamente. Perguntou quantos por cento. Veja só. Como o Dani falou, eu não tinha números antes, né? Então, assim, como eu não tinha números antes, eu ainda não tenho uma comparação para poder dizer, ó, melhorou tantos por cento, né? O que foi que eu fiz? Como o meu primeiro semestre do ano passado foi um semestre fraco, né? Que foi justamente quando eu estava estudando, eu estava bem devagar, as coisas assim, ele começou a melhorar mesmo em setembro, né? Foi quando começou a aparecer uns clientes, né? Foram surgindo. E eu fui colocando tudo isso que eu estudei, a questão de como se portar com o cliente, como negociar isso, aquilo e outro em prática. O que eu posso dizer é que quando começou esse ano, eu posso dizer assim que talvez, ó, eu acho que do final do ano passado para esse ano agora, eu acho que 50% do que eu tinha antes, eu melhorei agora. Agora, como eu Ou não tinha seja, números antes, eu não tenho um sim, dos comparativo anos real. anteriores, né? Ou Isso, seja, do primeiro semestre do ano passado até, entre o primeiro semestre do ano passado, que foi quando você começou a implementar, e o segundo semestre do ano passado, que foi quando você começou a colher os frutos disso, e agora você aumentou, em média, 50% o seu faturamento. Exatamente, exatamente. É isso, minha gente. Então, e vocês, se vocês pensarem que um ano da vida de vocês é um espaço de tempo muito curto para tudo que vocês já viveram, para tudo que vocês já camelaram aí na vida de vocês, em termos de faculdade, de estágio, de tempo que você está quebrando a cabeça aí no seu escritório, é muito pouco tempo, minha gente. É muito pouco tempo. E na época que a Claudinha fez a imersão, dentro do pacote da imersão dela só tinha os escritórios lucrativos. Eram escritórios lucrativos e os 3 dias de imersão que nós passamos juntos, né? Sexta, sábado e Isso. domingo. Igualzinho vai ser com vocês, com essa turma nova. Né? Essa vez, Claudinha, eu incluí nesse pacote deles o WhatsApp que vende e incluí o Destrave seus stories para ver se esse povo toma juízo nessas cabeças e começa a fazer o serviço, né? Dani, não tenho nem palavras para agradecer, viu? Porque realmente foi um universo que se abriu na minha frente e é uma coisa assim que é tão interessante, porque veja só, foram 25 anos, né? Acho que desde 2016, 2017, assim, é que eu venho tentando entender o que é esse mundo digital, né? E foi justamente na imersão contigo, junto com a Ellie, que despertou tudo. Então, realmente eu sou muito grata, muito obrigada, né? E aconselho realmente a todos vocês, gente, façam de tudo para poder participar, tanto do EL, as próximas turmas, como essa imersão, não percam, porque foi uma chave que virou e que eu tenho certeza que no próximo, no final desse ano eu vou estar assim 1000 vezes melhor do que eu estava no ano passado, tá entendendo? E Eu não graças tenho dúvida.